Os registros de violência doméstica e estupros aumentaram em todo o país. Em Ribeirão Preto, os casos chamam a atenção. Foram quase 5.000 ocorrências de janeiro a outubro deste ano. O caso mais recente de violência contra a mulher na região de Ribeirão Preto foi o assalto a um sítio em Serra Azul, onde os criminosos roubaram produtos agrícolas e abusaram sexualmente da vítima de 23 anos. Um suspeito foi preso em flagrante. Mas nem todos os crimes acabam com a prisão dos agressores. No estado de São Paulo, são milhares de casos de violência contra mulheres e, apesar dos crimes contra a vida caírem no país no primeiro semestre deste ano, os assassinatos de mulheres e estupros aumentaram. Triste, né, pelo número de casos não reduzir. Mas é o nosso trabalho. Nosso trabalho é estimular que a mulher faça a denúncia, dar uma rede de acesso ao judiciário, uma rede protetiva para que essa mulher tenha segurança, estabilidade, apoio psicológico. E eu acredito na justiça, acredito na rede protetiva, acredito que as mulheres estão mais seguras para fazerem as denúncias. Outro caso que foi destaque na região foi da idosa de 75 anos morta a facadas após o companheiro de mais de 10 anos não aceitar o fim do relacionamento. Segundo os vizinhos, as brigas entre o casal eram frequentes, mas a vítima preferiu se calar, não registrou o boletim de ocorrência e muito menos pediu uma medida protetiva contra o marido. Esse ano a gente já está alcançando quase 2.500 medidas protetivas concedidas. É muita coisa. Para uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, é um número muito elevado. Mesmo com o grande número de atendimentos, Ribeirão Preto conta com a Patrulha Maria da Penha. O serviço da Guarda Civil Metropolitana está disponível 24 horas e visa garantir mais segurança para as vítimas que pedem medida de proteção. Ela aciona através do 153, a gente encaminha a viatura para que possa atendê-la na dificuldade. Mas o nosso primeiro atendimento é sempre um preventivo, orientando e colocando a Guarda Metropolitana à disposição para atendê-la para qualquer dificuldade. A gente procura saber a identificação, a característica da pessoa, do agressor, perto já para a gente fazer a abordagem mais rápido que a gente possa e realmente coibir algum perigo que a vítima esteja passando. Além das agressões e mortes, os números de estupro e estupro de vulnerável também chamam a atenção. Segundo o anuário do Fórum de Segurança Pública, os agressores de criança de 0 a 13 anos geralmente são pessoas conhecidas das vítimas. A casa se mostrou o principal local de violência doméstica, estupro e estupro de vulnerável. Para o juiz, o agressor sempre demonstra o que pode acontecer. O agressor dá sinais. O ciclo da violência doméstica começa com uma ofensa verbal, começa com uma implicância pela roupa, pelos amigos, e daí a vítima fica chateada, o agressor pede perdão, fala que não vai mais fazer isso, a vítima aceita. E isso se repete em menor tempo, e depois essa agressão passa a ser uma agressão física, até chegarmos no feminicídio. O Brasil registrou 34.428 casos de estupro de vulnerável de meninas e mulheres no primeiro semestre deste ano, um crescimento de mais de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Ribeirão Preto, foram 4.600 casos de estupro de vulnerável de janeiro a outubro. Isso significa que a cada 8 minutos, uma menina ou mulher foi estuprada no Brasil, maior número da série desde 2019. Apesar dos altos números de casos em todo o Brasil, a denúncia ainda é fundamental para coibir os crimes. Uma palavra seria denuncie. Vítima, denuncie. Não se cale. Não se submeta à violência de nenhuma espécie. Conte com a vara da violência doméstica, conte com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Metropolitana. Denuncie e saia, rompa esse ciclo de violência. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. Vamos seguir falando sobre esse assunto. Conosco já no nosso núcleo de jornalismo está o advogado Jean Alves. Doutor, o que explica tantos casos de violência doméstica, de estupros que nós temos
visto aí, né, registrados ao longo desse ano. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. Vejam, André, esses números são obtidos da Secretaria Pública de Segurança aqui em São Paulo. Eles, na verdade, escondem um ciclo que já acontece há muito tempo e que, do ponto de vista da criminologia, aliado aí à política criminal, ou seja, a estratégia de combate e prevenção, até chegarmos à repreensão, nós chamamos de cifra obscura da criminalidade. Ou seja, com a criação da Vara de Violência Doméstica aqui em Ribeirão Preto, nós identificamos a promoção maior ao acesso dessas vítimas, tanto ao Poder Judiciário quanto à delegacia especializada que cuida dos crimes repressivos no combate à violência doméstica. O que eu quero dizer com isso? Com a promoção do acesso desses mecanismos de denúncia, esses números saíram de uma clandestinidade e passaram a ser conhecimento do Estado e também, consequentemente, ao conhecimento da população. Ou seja, esses crimes sempre existiram em larga escala, mas agora o Estado tem um conhecimento formal e isso se traduz também no conhecimento da sociedade de que em Ribeirão Preto esses crimes acontecem com muita evidência. E como combater esses crimes, doutor, na sua análise? Olha, nós sempre temos que trabalhar do ponto de vista da criminologia em políticas públicas não criminais. Certamente, a educação, o investimento através de uma estratégia de política criminal, ou seja, o que o Estado, de um modo integrado entre federação, Estado e município, fará para o combate a esse tipo de situação. O direito penal, ele age sempre em última hipótese, ou seja, na prisão e na sanção do agressor, num juízo de reprovação de valor sobre a conduta dele. Mas essa última hipótese, que geralmente se traduz através do Ministério Público, que leva ao conhecimento as denúncias criminais, e o Poder Judiciário, que expede medidas cautelares pessoais, como a prisão, a remoção deste agressor do ambiente do lar, não é a única estratégia. Nós temos que trabalhar do ponto de vista educacional, desde a educação de base, para que meninos e adolescentes de hoje conheçam, saibam que efetivamente é o machismo estrutural, que é uma violência psicológica, o que é uma violência patrimonial, que é uma violência moral contra a mulher, para que esses meninos e adolescentes não se tornem amanhã os homens agressores que nós temos vistos hoje. E aí é preciso também pensar, né, doutor, em investimentos na força de segurança para punir, investigar, encontrar e proteger essas mulheres também. Sempre de um ponto de vista integrado. Então, nós pensamos em estratégias não criminais, em políticas públicas, em especial do município, essas ações de educação desde o ensino de base, ações de educação no ensino médio, para que essa estrutura não deixe tudo para a resolução do Poder Judiciário. Mas é óbvio que nós precisamos contar também com o policiamento integrado para que quando essa consequência, o direito penal ele trabalha sempre como consequência, não a causa do crime, chega ao conhecimento, de fato nós temos uma polícia que possa agir. Como disse o representante da Guarda Civil Metropolitana, é importante esse patrulhamento preventivo a fim de que essas vítimas que já estejam em situação de violência tenham um canal de acesso para efetuar essa denúncia e que a polícia possa estar sempre ao lado da população. A classe política também precisa pensar em talvez rever essa pena para esse agressor. Sem dúvidas. Como eu disse, André, nós temos sim do ponto de vista do direito criminal, como o juiz responsável pela Vara de Violência Doméstica bem anunciou, nós temos estratégias, concessão de medidas cautelares pessoais que afastam o agressor, que proíbem o agressor de entrar em contato com a vítima, com seus familiares por qualquer meio. Mas é importante que também no plano legislativo nós tenhamos uma criação mais efetiva de políticas públicas não criminais por parte do município de Ribeirão Preto, a fim de que a educação possa aí figurar como primeiro plano de combate preventivo à violência doméstica e não sempre pensarmos no repressivo, no acesso ao judiciário e no trabalho da Polícia Civil, que age sempre no pós-crime. É preciso que haja uma política integrada para pensar sempre no plano preventivo. São dados, né, por exemplo, esse que nós apresentamos aí, né, milhares de crimes só em Ribeirão Preto e esse ano, inclusive. Como é que resolve isso a curto prazo, doutor? Olha, é sempre um planejamento integrado. Nós temos que também pleitear o fortalecimento do controle social informal através de uma solidariedade orgânica, ou seja, que líderes da comunidade, do bairro, estejam atentos. Nós temos uma legislação específica que, por exemplo, os síndicos profissionais de condomínio, quando perceberem uma situação de violência, têm que denunciar, têm que chamar essa população a fim de que os homens possam realmente enxergar que não há mais espaço
espaço para o machismo estrutural na nossa sociedade. Doutor Jean Alves, advogado, agradeço muito a presença mais uma vez do senhor conosco aqui no Jornal da Clube e ajudando a entender esses pontos. Um abraço, boa semana. Sou eu quem agradeço mais uma oportunidade. Obrigado, André. Até mais.